A Academia PPK traz para o nosso grupo de especialistas um médico com uma trajetória incrível. É o Dr. Halley Calcanhoto. Ele é ginecologista, obstetra e mestre em medicina. E ele vai trazer algumas informações para nós mulheres muito importantes. Obrigada, Dr. Halley, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Conta pra gente um pouquinho mais das suas especializações. Então, eu terminei a residência, aí eu fiquei fazendo mais um quarto ano de residência, com avaliação com ênfase em uroginecologia. Nisso já aproveitei e concluí o meu mestrado também na época. Voltei a Caxias, comecei a trabalhar, entrei como professor aqui no curso de medicina aqui da Universidade de Caxias do Sul. E nesse meio tempo também eu fiz uma especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia, então que pega toda essa parte tanto patológica como também de questões funcionais da parte da vulva, a parte íntima da mulher, da vagina, e também especialização em videolaparoscopia, endoscopia ginecológica, então tanto de tratamento como investigação de afecções, enfim, do útero, né, dos ovários, das trompas. Dr. Halley, conta pra gente, fala-se muito de tratamentos para a área íntima hoje. O que o doutor acha que a mulher precisa ter consciência sobre esses tratamentos? Eu acho que isso é um grande ganho que a gente vem tendo, um grande avanço, né, principalmente da parte das mulheres, que elas começaram realmente assim, a se preocupar com a saúde vaginal, com a qualidade de vida, com a questão da sexualidade. E perceber, né, também, né, mais essa questão, né? Isso, a importância disso que tem para elas, né? Então, eu acho extremamente importante que elas comecem a se dar conta que às vezes as coisas não são assim muito rápidas, né? A gente costuma falar que a gente nota, por exemplo, está voando, a gente nota o avião quando ele está decolando ou quando ele está aterrissando mesmo, que é quando a velocidade se altera. E às vezes aquelas pequenas perdas que elas vêm tendo ao longo da vida, elas não conseguem perceber. Então é importante se antenar alguma perda, diminuição de lubrificação vaginal, um certo desconforto na hora da relação. Então isso vai fazendo com que às vezes elas comecem a não querer manter a relação sexual porque sabe que vai ter um desconforto, já sabe que a lubrificação não é a mesma e às vezes elas não vão atrás de informação. Um alerta, né? Isso aí. Então elas não vão atrás da informação, de saber, de conversar com o seu médico ou mesmo de ir buscar a informação. E é isso que eu acho que é extremamente importante, isso que a gente vem fazendo, que é levar a informação para elas, informação de qualidade, de confiança, para elas saberem onde elas podem ir buscar essa informação. Esse é um grande propósito da Academia PPK, é trazer essas informações e as mulheres não se sentirem sozinhas em relação ao que está acontecendo no seu corpo. Quais são os tratamentos que você usa no seu consultório? A gente utiliza muito, eu utilizo muito a parte já estabelecida, então com reposição hormonal, tanto reposição hormonal sistêmica, como reposição hormonal tópica, né, vaginal mesmo, tratamento sintomático para a hora da relação, melhorar a lubrificação, alguns outros lubrificantes. E hoje, cada vez mais, a gente vem introduzindo tecnologias novas. Então, uma que eu gosto muito de utilizar, eu venho estudando isso, estou fazendo meu doutorado também com isso, mas eu sou um entusiasta dessa tecnologia, é a radiofrequência. Né? A radiofrequência tem uma série de vantagens em relação principalmente a riscos, né, ou para efeitos, e eu tenho visto um resultado muito positivo para essas pacientes. E você enxerga a tecnologia como um aliado aos tratamentos convencionais? Com certeza, com certeza. Eu acho que toda a tecnologia que vem, a gente é um entusiasta disso, mas é importante a gente saber se realmente não é só uma novidade que a gente está vindo para, que vai ser um fogo de palha, alguma coisa, claro, para vender alguma coisa, mas se a gente começa a ter essa confirmação tanto do retorno das pacientes, né, e óbvio, comprovação científica, trabalhos, estudos que venham saindo. Mas com certeza, eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar bastante. E deixa eu te perguntar, existe uma idade certa para a mulher começar a pensar nesses tratamentos? A idade é a hora que ela começa a ter sintoma, que ela consegue sentir ou que ela consegue perceber essa perda. O que a gente vê? A maioria das mulheres chega na idade da menopausa ou perimenopausa, quando começa a ter esse climatério, né? Isso aí, esse decréscimo da produção hormonal que elas vêm tendo. Então essa é a época que elas começam a sentir. Então a partir de 45, eventualmente 50 anos.
Mas tem algumas situações pontuais, às vezes algumas pacientes fazem tratamentos hormonais para controlar outros sintomas, a própria endometriose, né, que são tratamentos que atrofiam muito a mucosa vaginal e isso diminui a lubrificação. Então, nesse momento, ela pode ser um aliado. Né? Eventualmente no pós-parto, então o pós-parto... Que eu ia lhe perguntar, o pós-parto também? O pós-parto, o que acontece? A mulher está amamentando, ela tem uma diminuição muito importante do estrogênio. E às vezes o próprio anticoncepcional que ela vai usar atrofia mais ainda a parte da mucosa da vagina. E isso diminui, então ela já, às vezes já está meio sem vontade de manter relação pelo momento, está sem dormir, está amamentando, tem uma resposta fisiológica em cima disso. E às vezes vai lá ela e não tem foco, a lubrificação, né? Exato. Mas nesse momento também seria um momento interessante para a gente poder lançar a mão desse equipamento. E para as mulheres entender, o que é o climatério? O climatério é aquela fase da transição. Então a mulher ela vem, né, ela tem fases bem estabelecidas, então tem a infância, enfim. A menstruação é o momento em que ela se torna capaz de reproduzir, então é o início da vida reprodutiva dessa mulher e ela vem mantendo, vai ter o seu pico, o seu auge da produção hormonal e o climatério vai ser justamente isso, essa transição para o fechamento, para o encerramento da capacidade reprodutiva dessa mulher. E depois entra a menopausa, E aí, nesse momento, é a menopausa, quando ela cessa a produção hormonal, para de menstruar. Então, alguns sintomas e o climatério, então, já começa alguns anos antes dela efetivamente parar a função do seu ovário. E a gente está falando de menopausa. Quais são os principais desconfortos que a mulher começa a ter? Aí entra essa questão, assim, que eu tinha falado antes. Assim, o clássico, né? O principal é o fogacho. Né? É o fogacho, o calorão. Esse é o principal que elas sentem, né? E aí fica fácil de fazer o diagnóstico, eu quero um pouco mais atento, vai se dar conta. Às vezes ela vai acordar no meio da noite com calorão, vai jogar todas as cobertas para o lado, não vai conseguir dormir. E isso vai ter outras, ou vai ter grandes repercussões assim na vida dela. Ou durante o dia, eventualmente está trabalhando numa reunião, em algum evento, e aí tem esse acesso, esse calor excessivo, e isso atrapalha a concentração, uma série de coisas. Então esse é o evidente. Mas ela tem algumas outras coisas, somadas a isso, às vezes não tem um quadro tão claro do fogacho, mas vem a questão da diminuição da lubrificação vaginal, então já começa a ter essa diminuição, né, da própria fase da excitação, dessa resposta que ela vai ter. A outra questão, junto desse momento, começa a ter alteração de concentração, rendimento, então a capacidade cognitiva, às vezes, pela falta do estrogênio, pode se manifestar dessa forma. Né? E óbvio, se ela acorda de noite, ela vai ter mais dificuldade para dormir, piora a qualidade de sono, piora o dia seguinte dela, com relação... Sim, com certeza, a falta de sono atrapalha, né? Claro, a própria concentração que ela vai ter, mas também com sintomas no humor, vai ter mais irritabilidade, depressão, então vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. E o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida da mulher na menopausa? Aí, isso é uma coisa que a gente vem tendo e acho que é por isso que esses tratamentos e essas questões que a gente vem buscando qualidade de vida das mulheres vem melhorando, porque elas estão chegando muito bem, né? A mulher hoje está chegando muito bem aos 40 e está chegando muito bem aos 50. Sim. E aí tem essa questão que é fisiológica. Então elas já vêm com uma qualidade de vida muito boa. E o que elas podem manter é isso, assim, é manter atividade física regular, buscar atividades que dão prazer para elas, seja hobby ou no próprio trabalho, então buscar se animar. Uma boa alimentação também. A alimentação, né, que é um dos grandes problemas que a gente tem. É uma base, mas é uma base que está muito problemática desde a infância e que vem se mantendo a qualidade da alimentação hoje. Então, atividade física, alimentação, atividades que deem prazer. E aí entra a questão, a própria reposição hormonal, tu fazer ou mantê-las, né, com mais estrogenizadas, isso deixa elas muito bem. Então tem que estar atento a isso, sabe? Então essa que é uma parte boa. Deixa eu te falar, algumas mulheres sofrem de menopausa precoce. Como é que elas podem notar quais são os primeiros sintomas? Então, a menopausa precoce, ela tem isso, assim, é aquela menopausa que acontece antes dos 40 anos, né? Então, às vezes isso é cruel, quer dizer que uma paciente, uma mulher de 40 anos já pode entrar na menopausa, às vezes é sacanagem. Interfere até se ela pretendia ter um filho. Ter um filho, né? Mas enfim, a menopausa precoce é essa antes dos 40 anos.
Nesse momento, às vezes é difícil a gente fazer esse diagnóstico porque várias pacientes já vêm usando a pílula combinada, que tem o estrogênio na pílula, e isso diminui essa questão do sintoma. Mas é principalmente aquela paciente que está usando pílula, eventualmente aí na pausa, naqueles 7 dias ela começa a apresentar fogacho, começa a apresentar uma diminuição importante na lubrificação. Interessante. Né? A gente tem que ficar atentas a esses sintomas. E às vezes a gente vê algumas coisas assim que a paciente estava vindo bem e aí parou a pílula para começar a tentar engravidar, às vezes com 37 ou com 38. E aí ela vê que a menstruação não vem, então um sinal importante isso, essa ausência de menstruação, tem que ser investigado isso, e começa a apresentar daí esses sintomas mais clássicos assim do fogacho. Tem algum exame que pode ser feito para identificar? Tem, a gente não sai fazendo exame assim, né, como um rastreio para essas pacientes. Mas sim, tem um exame que a gente utiliza que é o hormônio antimileriano, ele nos dá uma ideia da reserva ovariana, não serve tanto como preditor, ela vai entrar na menopausa daqui 2, 3 meses, 6 meses, mas ele já nos sinaliza, até para essa paciente que vai querer engravidar ou quer adiar um pouco o plano dela de gestação, é um exame interessante da gente fazer, né? E o próprio exame do FSH, que é um hormônio específico para a gente avaliar a questão da menopausa. Esses tratamentos, essas tecnologias, elas consequentemente trazem resultados estéticos também? Tem uma gama de tratamentos, sim, que melhoram, né? Alguns tratamentos, então especificamente que eu trabalho mais a radiofrequência, ela tem essa melhora do trofismo da vagina e às vezes naturalmente melhora essa aparência dos grandes lábios, né? Mas tem hoje tratamentos específicos também para isso, né? Às vezes na questão da pigmentação, de alguns outros tratamentos. Então, hoje a gente tem uma gama... Né? Tem exatamente, da mesma... Até mais voltados para a questão da estética. Né? Isso aí, tratamentos específicos para essa questão estética. E, de novo, eu acho que é uma questão, assim, da mulher. Se ela acha que é importante para ela isso... Acho que isso é muito importante a gente colocar. É uma necessidade de cada mulher. A gente não está colocando aqui como uma questão que todas as mulheres devem fazer tratamentos voltados para a área íntima. É uma opção da mulher, é uma necessidade dela e cada tratamento é feito específico para cada tipo de mulher. Exatamente. É isso aí, sem cobrança, né? Deixar ela livre para saber, mas da mesma forma que aquela mulher que acha importante cuidar da estética, da mesma forma do rosto, né, de uma mão, do pescoço, do negócio, mas ter essa estética vulvar, vaginal, é importante oferecer para ela o tratamento e ela saber que existe isso e tem profissionais sérios que trabalham com isso e fazem isso. Deixa eu te perguntar, a gente está falando que os tratamentos melhoram a parte da saúde, consequentemente melhoram a parte estética. Você tem relato das tuas pacientes que a vida sexual delas também melhora? Sim. E essa é uma das grandes questões, ou uma das grandes vantagens da gente trabalhar com esse tipo de paciente, é essa melhora da qualidade de vida, né? E é engraçado, porque às vezes elas vêm com essa queixa. Então, da melhora da questão sexual dessas pacientes, melhora da lubrificação, elas naturalmente voltam a ficar mais femininas, voltam a cuidar mais de si, voltam até a se vestir melhor, se pintar. Uma vaidade, né? Recupera. Então isso é impressionante, assim, e às vezes nem elas se dão conta, assim, sabe? Às vezes elas chegam nas primeiras consultas, assim, de uma forma como elas se vestem, como elas se cuidam, elas vão se redescobrindo, e depois verdade, elas né? já voltam com outro humor. E mesmo aquelas que não mantêm relação, né? Porque tu melhora a questão dos sintomas, às vezes elas têm um prurido, elas têm uma coceira, uma irritabilidade, né? alguma coisa. E é isso, e tu vai melhorando a qualidade de vida, naturalmente a autoestima sobe. Então, mulheres, fiquem atentas às novidades e às entrevistas que estão chegando aqui na Academia PPK. A gente tem uma preocupação enorme em trazer especialistas e profissionais qualificados que tragam uma informação segura, de forma natural, que você consiga entender e ver qual é realmente a sua necessidade.